O Cienge, podcast da construção, está começando para te colocar bem perto das inovações que movem a indústria da construção civil. Este episódio foi gravado durante o Constru Summit 2025, o maior evento de gestão e tecnologia da área. Vamos lá? Olá, estamos iniciando o podcast da construção, direto do Constru Summit. Eu sou Joaquim, diretor de tecnologia e de suporte do Cienge, e estou com o Rui Donati, CEO e fundador da IPinTech, também CEO e fundador da DNA TI. A IPinTech, uma empresa especializada em automações, em inteligência artificial, em machine learning e em bases de conhecimento. Utilizando todos esses conhecimentos, Rui, me corrige se algo estiver errado aqui, mas eu acho que é por aí, né? E utilizando todos esses conhecimentos de IA, inovações relacionadas a IA, para construir robôs especializados em vendas, em SDR, em suporte e também pós-vendas. E além da IPinTech, lá na DNA.ti, trazendo metodologia ágil para preencher a lacuna entre negócios e a tecnologia. É isso mesmo, Rui? Perfeito. Joaquim, um prazer estar aqui, feliz de verdade por estar aqui no evento e estar aqui no podcast contigo. Tá? Eu que agradeço, obrigado. E é isso mesmo, tá? Minha trajetória vem da área de tecnologia, desenvolvimento de sistemas, mas sempre em paralelo à área de negócios. Já fui sócio de empresas de desenvolvimento de sistemas, atendendo empresas de diferentes segmentos, grandes, pequenas, nacionais e internacionais, sempre buscando como resolver o problema do cliente. E foi assim que surgiu a consultoria da NATI, onde eu estava levando soluções para poder preencher esse gap, essa lacuna. Mas desde que começou a consultoria, sempre fui atrás de produtos. Cara, produto, eu sei que é produto que vai resolver o problema das empresas, dos negócios, problemas existentes, levando a informação. Eu falo que eu sou um cara vindo de TI, mas sou muito mais encantado pelo poder do I, da informação, do que pelo T. Tecnologia é legal, gosto, todo mundo gosta. Mas o I é o que muda de verdade, a informação. Então, foi assim que surgiu a DNA TI, e foi um embrião ali, quando a gente começou a criar os primeiros produtos, os primeiros agentes de IA, foi ali que surgiu, em 2022 para 2023, a IPinTech. Legal. Obrigado. Vamos lá. Vamos começar a falar de IA, então, né? IA aplicada na prática, na construção. E muito se fala sobre o potencial da IA, a transformação da construção civil, mas, na prática, ainda temos um desafio. Quais os usos de IA que vocês já veem hoje sendo aplicados com impacto real no dia a dia, seja, né, nas diferentes fases da construção, seja lá no planejamento, na orçamentação, na gestão da obra ou no relacionamento com o cliente? Se tiver exemplo também em outras áreas, fica à vontade, por favor. Mas quais as aplicações práticas que você já enxerga? Pois é legal porque a gente tem isso mesmo. Já está 2 dias, a IP fez 2 anos, e 2 anos que a gente está colocando em prática essas soluções. Vamos começar pela pré-venda. SDR. É uma experiência que você possibilita que um agente, uma solução, use inteligência artificial generativa para fazer um trabalho melhor do que nós humanos faríamos. Claro, com o nosso conhecimento, com o nosso aprendizado, mas isso só por si já traz um resultado. Então é uma prática que, em geral, com muito menos esforço ou custo operacional para ser implantado do que se fosse implantar uma solução mais tradicional e com resultado melhor. Então você tem soluções como essa que você consegue colocar um agente para atender leads e qualificá-los ou descartá-los e, de fato, passar para a equipe de vendas leads que são, de fato, relevantes para o corretor poder atender. Realmente qualificados. Realmente qualificados. Então, esse aí é um exemplo que já mostra na prática, na vida real, aquela coisa, quando a realidade chega e se impõe, que funciona e traz resultado. E mais do que trazer resultado, ele é transformador, porque traz resultado, porque melhora a eficiência, fica mais barato, se você pensar. Esse agente vai atender 24/7, sem se cansar, sem se irritar, sempre atualizando o CRM. Nessa comparação, fala-se muito da comparação entre IA e seres humanos. Em algumas coisas, nós seres humanos, é melhor a gente nem tentar ser comparado, porque a gente não vai ganhar essa batalha. Algumas dessas batalhas, né? Então, ele trabalha muito melhor, com um custo menor. E aí você traz resultado, traz eficiência, o retorno é muito mais rápido e muda a experiência do cliente. E o nível de exigência começa a aumentar. Você antes se referenciava, legal, como é que eu funcionava quando era minha equipe de SDR humano, como é agora quando eu tenho um time, um agente de SDR.
No início, pô, excelente. Depois você fala, cara, é daqui para frente, você quer sempre mais, quer sempre melhorar. E é nessa direção que a gente vai sempre evoluindo as soluções. Joia, obrigado. E quando a gente fala sobre a IA, é importante entender que a IA não é a única peça de tecnologia envolvida, né? Quando a gente entrega uma solução da IA, um agente de SDR, por exemplo, de vendas, a gente fala de IA, com certeza, mas existe uma escritura de dados, processos que precisam estar bem definidos, processos claros e, justamente por envolver nós, humanos, possíveis mudanças culturais também. Mas tem sido, nesse sentido, quais têm sido as principais barreiras que as empresas que são seus clientes, as empresas do setor, as empresas que você atende, enfrentam nessa transformação, enfrentam nesse processo? E se você já tem lições aprendidas aí, o que você já entendeu, que faz sentido aplicar para que algum possível impedimento, alguma possível dificuldade seja vencida mais facilmente? Essa pergunta é sensacional. Interessantíssimo. Geralmente, quando você tem uma tecnologia muito nova, ou que começa a ser atendida, aceita, né? Muito rapidamente, você encontra barreiras culturais. Não está sendo diferente com IA. Então, tem um caso que é ótimo para exemplificar isso. A gente tem um agente que é para poder ajudar o time de vendas, os corretores de uma incorporadora, por exemplo. E você cria, é um super assistente. Eu ia querer um assistente desse para mim. Se te diz o que você tem que fazer no dia, qual a sua agenda, se você tem tarefa atrasada, se você não tem, e podendo mais atualizar via voz o teu CRM. Então, pô, é sensacional a ferramenta, uma excelente ferramenta, mas o que a gente percebeu no início? Uma barreira cultural. Os corretores, em geral, principalmente pela característica da atuação dos corretores, que é aquela coisa, cara, esse lead é meu e essa venda se virar é minha, eu não quero... O que esse negócio de IA vai pegar no meu lead aí? Não, peraí, calma lá, não vou falar com essa tal de IA. Sei lá se ela vai roubar meu lead, sei lá se ela vai fazer alguma coisa. Então, essa pergunta é ótima, porque esse exemplo é perfeito. Mostra exatamente isso. A gente já viu que, em geral, incorporadoras que contratam serviços, os gestores são super fãs da solução, mas a equipe e time tem a resistência. Então, a gente aprendeu, uma das lições aprendidas, a gente precisa quebrar esse gelo. A gente precisa mostrar para o corretor, para o consultor de vendas, que não tem risco. Na verdade, é de fato, e mostrar o benefício. Ele fala no WhatsApp e muda no CRM. Então, ele não precisa sentar no computador para digitar e mudar uma tarefa ou criar uma tarefa. Ele fala e ela faz para ele. Quando a gente consegue passar essa barreira, quebrar esse gelo, a gente vê a adoção maior dos corretores. E quando isso não acontece, continua essa barreira, essa insegurança, aquela coisa. Uma aceitação. Uma aceitação é muito menor. Entendi. E ainda falando do aspecto da tecnologia, né? A IA depende dos dados, da existência dos dados, né? Da riqueza dos dados. Quando vocês iniciam um projeto junto a um cliente, boa parte das vezes esses dados existem, é um projeto que vocês conseguem iniciar rapidamente, ou às vezes é necessário por um tempo gerar esses dados, existe algum pré-requisito, cada caso é um caso. Como é que é a experiência de vocês nesse sentido? Antes da gente seguir com o episódio, deixa eu te contar sobre um material gratuito que tem tudo a ver com o papo de hoje sobre inteligência artificial. O Constru Manager, em parceria com o IBA e o Blog da Engenharia, criou uma planilha com 50 prompts de ChatGPT para projeto arquitetônico. É conteúdo prático, direto ao ponto e pensado para você aplicar de forma imediata no seu dia a dia. Com esses prompts, você automatiza tarefas técnicas como geração de memórias, briefing com o cliente, sugestões de soluções construtivas, tabelas e muito mais. E o melhor, é gratuito e feito especialmente para quem quer experimentar os ganhos da IA com agilidade, mas sem abrir mão da qualidade. O link para baixar está aqui na descrição. Não perca essa oportunidade de trazer a IA para o seu processo criativo e técnico. E você já sabe, se quiser ver mais conteúdos úteis e gratuitos, acesse o site www.cienge.com.br. Em geral, a maioria das vezes não está tão organizadinho, não. Infelizmente, isso é exceção. Eu vou voltar para o primeiro agente que foi exemplificado aqui, que é o agente de pré-venda. E o que ele precisa fazer? A gente aprendeu também que para explicar para as incorporadoras que contratam que a melhor maneira de encarar esse produto que está sendo contratado é que ele é um novo colaborador. Então, imagina que é um novo colaborador que você está colocando para atender no seu time. Então, você precisa passar as informações. Quais são os seus empreendimentos, quais são as características, quais são os critérios de qualificação, como ele tem que se comportar, como você gosta que ele falaria em nome da sua empresa. Então, você começa a passar até aspectos culturais. Então, você precisa, assim, a IA por si só não é nada. Você precisa dos dados, precisa da instrução de como ela tem que atuar. Então,
Isso foi um bom aprendizado, que a gente começou a passar isso e ajudou na compreensão dos clientes do que tem que passar. Mas a maioria dos clientes, por incrível que pareça, não tem essa informação tão bem arredondinha assim quais são os empreendimentos, às vezes nem disponibilidade. Então, acaba que muitas vezes a gente está com o time pronto, contratou, está pronto para colocar em produção e acaba tendo um pouco mais de demora para o cliente levantar esses dados. Ainda assim, esse tipo de solução requer um custo operacional muito menor do que se fosse envolver um outro sistema mais tradicional, como a implantação de um bot, por exemplo. Você tem que criar uma árvore de decisão. Ocuparia muito mais a equipe da Enquadro. Porque ali basta para mandar o conteúdo. E a gente já tem inteligência de como configurar esse conteúdo para que o agente se comporte como o incorporador quer que se comporte. Legal. E eu vi que entre os agentes de vocês fazem também, vocês trabalham também, acho que talvez não, eu acho que como solução de IA também, né, de base de conhecimento. E aí, deixa eu puxar aqui um caso também, um exemplo. Eu concordo contigo totalmente sobre a necessidade da estrutura dos dados. O Cienge hoje dispõe também de uma base de conhecimento atendida por IA, um atendimento de nível 0. E semelhante aos benchmarks que a gente vê de mercado aí, a gente fica super contente porque mais de 50% dos nossos chamados, orientações, dúvidas, a IA já consegue resolver. Mas quem vê esse resultado hoje, e é um resultado que a gente se orgulha, às vezes pensa que é fácil ter chegado nesse ponto, e eu acho muito importante justamente essa estruturação, e para nós alcançarmos esse resultado que as últimas inovações da IA nos possibilitaram, lá em 2020, 2021, nós tomamos uma decisão de trocar a nossa ferramenta de suporte, porque a ferramenta anterior não nos servia de uma boa capacidade de base de conhecimento. E de 2021 até 2023, 2024, nós dedicamos muito esforço para gerarmos os artigos de base de conhecimento e termos essa riqueza de dados, que agora sim se tornou muito fácil, porque eu tenho dado, né, eu tenho uma riqueza de informações, uma base de conhecimento populada, e aí fica fácil de aí. Essa mudança não foi à toa, né? Já foi prevendo a importância dessa possibilidade. A gente enxerga hoje um ponto de inflexão da IA trazendo esse benefício, esse retorno, mas é um investimento, né? Às vezes a gente não enxerga esse investimento prévio, né? Sim. Mas eu gosto desse exemplo porque às vezes ele ilustra, né, realmente o que é necessário como um pré-requisito para que a IA dê o retorno também que a gente espera, né? Se fala muito que a IA tem 3 pernas para a IA funcionar bem, né? Uma é, de fato, a IA, a inteligência generativa. A segunda são os dados e o outro, o poder computacional. Você precisa fazer isso funcionar. Então, tem a ver com a história da evolução das CPUs, das GPUs, para poder chegar nesse momento. E continuamos melhorando muito aí, felizmente, né? Até para deixar mais barato, né? Mais acessível. Felizmente. E legal. IA nos ajudando em diferentes frentes, né? Projetos, você já oferta vendas SDR, suporte, pós-vendas, base de conhecimento, diferentes automações, mas os gestores podem se perguntar, por onde eu começo? Quais aplicações de IA são mais acessíveis? Talvez aquelas que já ofereçam um valor mais palpável, mais tangível, que talvez exijam menos investimento, principalmente das empresas que ainda estão em estágios mais iniciais. E aqui no Construção, eu acredito que você assistiu também ali na plenária a apresentação do Magno, ele nos trouxe até ali dados do Gartner, né, que apontam que nós estamos no início dessa era, né, da inteligência, né? Achei sensacional. E a gente, exato, fantástico. E a gente enxerga que nós estamos ainda no estágio inicial, né, que a gente tem bastante coisa ainda para aproveitar dessa era da inteligência, da IA. Mas qual seria a sua recomendação? Por onde eu começo? Eu achei sensacional o gráfico dele para, primeiro, tranquilizar as incorporadoras, que, precisa fazer, mas está começando. Então, e o importante é isso, acho que esse que vai na direção da tua pergunta. Não começa de qualquer jeito, não começa porque porque tem que adotar, porque alguém contratou. Você tem que entender a aplicabilidade. Então, encontrar algum parceiro que entenda o que está fazendo, não só como moda. Mas nós da IP, nós nascemos dentro de uma incorporadora, a partir de consultorias que eram prestadas. Então, nós criamos produtos para resolver problemas reais. Então, para as empresas, para as construtoras e incorporadoras, é de fato encontrar quais são suas dores atuais, quais são as maiores dores e qual resolver. Se ele está com um empreendimento que vai ser lançado da incorporadora, de repente, para ele vai ser importante ter um SDR virtual, que tem um baixo custo de implantação e um custo menor ainda se for comparado com o esforço humano, se for pagar salário mínimo para uma equipe, etc., de um SDR. Agora, se ele tiver, por exemplo, com o empreendimento já rodando, está com um volume alto de pós-venda,
É mais interessante para ele colocar um pós-venda aplicado, integrado ao ERP, ao Cienge, ou mesmo ao CV, através do portal do cliente, o CV CRM, para que ele possa dar atendimento adequado e com um custo muito menor do que se fosse feito por um time. Esse agente de pós-venda, por exemplo, ele resolve, você falou do percentual, também tem um número bem legal, a gente mediu, mais de 90% dos atendimentos de pós-venda a gente já resolve, porque o grande volume para as incorporadoras é segunda via de boleto. Por mais que a incorporadora, a construtora invista para ter um portal do cliente, oriente o cliente para ir lá logar, muitas vezes o cliente pega o celular aqui, eu não quero falar com ninguém, está de madrugada, vou dormir, me dá meu boleto aí. Sim. E aí dá para ele. Então, mais de 90% resolve no primeiro atendimento. Então, assim, não precisa pensar grande, não precisa pensar revolucionário, né? Faz nas dores maiores e no momento. Qual o momento que está vivendo a sua empresa e busca um parceiro, uma solução que vai te ajudar naquela solução e que no futuro possa expandir para outros momentos. Então, por isso a gente teve essa preocupação também de criar, desde a venda até o pós-venda, soluções que atendam o relacionamento do cliente, a jornada de venda do cliente, a incorporadora, porque é uma jornada longa, né? A gente não está falando de alguém que está comprando um tênis ou uma calça jeans, está comprando um imóvel, muitas vezes financiado. Então, assim, é importante também ter essa noção para poder saber que, de repente, não vai ter uma solução que cobre tudo. Você vai ter uma série um leque de soluções que vai te levar a poder ter de fato, um grande ganho de maneira geral sobre essas soluções de ar. E se eu entendi tua resposta, tu fez um link com a tua primeira resposta na tua apresentação, que você gosta mais do I da informação do que o T da tecnologia. Exato. Então, é realmente qual a demanda, né? Qual a necessidade de negócio. Em produto, a gente fala, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Então, IA é bacana, né? Mas ela é uma solução que pode não ser a melhor solução, né, para a sua necessidade. Primeiro, entenda, né? Eu acho que isso que tu quis trazer para a gente, né? Entenda realmente a origem do seu problema e se a IA é a melhor aplicação, né? Isso. Legal. E Rui, eu acho que já passando aqui para as nossas palavras finais, pensando nos próximos 2, 3 anos, quais as tendências de IA que você acredita que deve ganhar ainda mais força, falando para o nosso mercado da construção civil, como as empresas que querem se manter competitivas, elas podem começar a se preparar desde já? Muito excelente também. E é revolucionário, digamos assim, né? Porque, de fato, a IA é uma coisa que está permitindo a gente criar uma série de soluções usando IA. Mas principalmente para poder chegar na melhor maneira de interfacear com um sistema ou com outra pessoa, que é falando. Então, eu vejo uma situação que é a realidade atual, lá na IP, a gente está nesse momento, a gente está criando soluções verticais para atender problemas específicos. Seja um SDR virtual, seja um agente que vai ajudar o time de vendas, seja um agente que vai atender os clientes, seja alguma outra solução que vai acompanhar no planejamento de obra, poder atualizar também por WhatsApp ou por voz. Mas tudo isso, em algum momento, vai se interligar, vai poder se interligar, e já tem protocolos, tecnologias surgindo aí para poder permitir isso. E mais, acho que a gente vai chegar num momento que a gente não vai mais se relacionar com sistemas como a gente se relaciona hoje. Então, não é nem só falando de que vem por aí pela IA. Você vai chegar ao ponto que você vai chegar e você vai falar com o teu computador. Se é que vai ser um computador. Pode ser que não seja um computador, pode ser que seja um holograma, sabe? Que nem Star Wars, você aperta aqui um holograma, sei lá, você vai criar um holograma do Cienge aqui, aí você começa a falar com o Cienge, ele vai mostrar a tela, ou vai projetar, ou ele vai fazer as ações que você quer, vai te orientar. Não, veja bem, você tem certeza? Você está me pedindo, pode dar um problema aqui. Porque a nossa interface atual exige um teclado como mecanismo de entrada e uma tela como mecanismo de saída, né? Exatamente. Assim, nós iniciamos uma conversa, talvez um relógio ou celular, um dispositivo muito menor realmente nos atenda, né? Exatamente. Então vai ter muita mudança, mas eu vejo com bons olhos. Eu sou otimista, naturalmente por natureza, então tem muita coisa da tecnologia que vai nos beneficiar e vai ser encantador vivenciar isso. Já está sendo. Então vai ser um prazer ver essa mudança todas por aí. Já então. Rui, muito obrigado pela tua participação no Construção Summit. Algumas palavras finais, por favor? Só agradecer. É uma satisfação estar com vocês aqui, estar conhecendo cada vez mais vocês aqui por dentro do ecossistema, conhecendo o evento. Já é o 3º ano que a gente vem, o 2º como expositor. Então hoje, como foi o 3º ano, já ganhei 3 estrelinhas ali no meu crachá do evento. Então é um prazer estar aqui, uma satisfação e renovando energia e bateria para muito mais que tem para ver pela frente. Agradecemos a tua participação no Construção Summit e aqui também no nosso podcast da construção. Muito obrigado. Legal. Valeu. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!